Bom, galera, esse vídeo é sobre a conservação do momento linear. Bom, pessoal, falando aí da conservação do momento linear, né? A gente tem que lembrar que momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. É aquele produto, né, de massa pela velocidade do corpo. Um sistema isolado de forças externas. A primeira coisa que tem que entender é isso, cara. Como isolar, né, um sistema. Sistema que eu falo é de 2, 3 ou mais corpos. Importante que a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento nas colisões. Então, quando que eu trabalho, né, com sistema isolado de forças externas? Por que trabalhar com sistema isolado de forças externas? Para considerar apenas a força de contato entre A em B e B em A. A gente chama isso de força interna, tudo bem? Então, nesse momento da colisão, eu vou desprezar normal, eu vou desprezar o peso. Então, quando eu falo assim, imediatamente antes ou imediatamente após a colisão, eu estou colocando um ΔT muito curto antes da colisão e um ΔT muito curto após a colisão. Então, fazendo isso, eu consigo limitar o meu sistema somente a forças internas. Tudo bem? Então, o que faz com que a gente trabalhe com um sistema de forças internas somente são esses termos imediatamente antes e imediatamente após a colisão. Tudo bem? E que pela terceira lei de Newton, essa força interna, elas têm mesmo valor. Então, a força que A faz em B tem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos do que o corpo B faz em A. Então, trabalhando com isso, essas forças, né, como atuam em corpos diferentes, elas não se anulam, tá? Mas respeitam a terceira lei de Newton. Então, o sistema isolado de forças externas é igual a um sistema formado por vários corpos ou pontos materiais, partículas, né? Ele é considerado isolado quando? Sob ele não atuam forças externas. Sobre ele agem forças externas, mas a intensidade da força resultante, a soma vetorial de todas as forças externas que agem sobre ele é nula. Como conseguir isso? Vamos lá. Usando os termos imediatamente antes e imediatamente após. Como eu pego um intervalo de tempo muito curto antes da colisão e um intervalo de tempo muito curto após a colisão, eu desprezo as forças externas ali. Então, quando o sistema é isolado de forças externas, a sua força resultante tem intensidade nula e, consequentemente, o impulso dessa força é nulo. Lembra que impulso é força resultante vezes ΔT? A força resultante, essa força externa sendo zero, nós temos aí um impulso igual a zero, tudo bem? E lembra também que o impulso mede a variação da quantidade de movimento, que é o Q antes e o Q depois, Q final menos Q inicial. Então, como esse cara aqui é zero, eu posso passar esse Q antes para o outro lado. Aí fica Q antes igual a Q depois. Então tá aí, pessoal, a chamada conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento. Isso aí a gente vai usar em qualquer colisão, independentemente do tipo, né? Depois a gente vai ver no vídeo mais à frente os tipos de colisão e suas particularidades. Independentemente disso, isso aqui é válido sempre, tá? Isso é um pilar na física. Conservação do momento linear. Tudo bem? Que antes igual a que depois. Quando eu falo que antes, é para N corpos antes da colisão e N corpos após a colisão. Então eu posso ter, trabalhando com dois corpos, M1V1 mais M2V2 antes da colisão, igual M1V1' após a colisão, M2V2' após a colisão. Tudo bem? Tá aqui, ó. Como a quantidade de movimento é mv, só lembrar que a quantidade de movimento do sistema é M1V1 mais M2V2. Isso aí para uma infinidade de corpos, que geralmente a gente trabalha com dois, tá? Na física, tudo bem? Mas pode ter N. Você pode ter uma granada que se fragmenta numa explosão em vários pedaços. Se ela estava parada, a quantidade de movimento dela antes era zero. Então, depois, a soma de todas as quantidades de movimentos, de todos esses pedacinhos, né, de todos esses fragmentos, a soma disso tudo tem que dar zero também. Tudo bem? Um exemplo clássico aí, né? Por que quando você dá um tiro, você tem aquele famoso coice? O nome, na verdade, é recuo, tá? Quando você dá um tiro, você tem aquela velocidade de recuo da arma de fogo. Tudo bem?
Então temos aqui, ó, determina a velocidade de recuo de um canhão de 2 toneladas, 2.000 kg, que dispara um projétil de 6 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo. Então vamos lá. Canhão, antes de eu colocar a solução aqui, canhão e projétil, antes do tiro, qual era a velocidade deles em relação ao referencial fixo na Terra? 0. Tudo bem? Então nós temos ali uma quantidade de movimento antes do tiro, 0. Após o tiro tem que ser 0 também. Então vamos ver isso aqui, ó. Pela conservação da quantidade de movimento, Q antes igual a Q depois. Podemos escrever Q antes igual a Q depois. Nós temos aqui o projétil aqui dentro, né, cara? Então, antes do tiro, tanto a massa, a velocidade do canhão, massa, a velocidade do projétil, essa soma está dando 0. Tudo bem? Porque a velocidade de ambos é 0. Após o tiro, o projétil sai para a direita com a velocidade Vzão e o canhão tem uma velocidade de recuo, né? Vzinho para a esquerda. A gente adota o sentido positivo, né? Na maioria das vezes, o sentido positivo para a direita, que a nossa escrita é da esquerda para a direita. Então, adotando o movimento da bala como positivo, que é o para a direita, e sabendo que inicialmente a quantidade de movimento é nula, pois o conjunto inteiro está em repouso, né? Canhão e projétil, temos antes 0, depois M vezes Vzinho mais Mzão vezes Vzão, né? Tudo bem? Isso aqui no caso é velocidade de recuo, tudo bem? Isso aqui no caso é a quantidade de movimento do canhão. Passei para cá, ficou negativo. Esse menos eu trouxe de volta para ficar multiplicando aqui, tudo bem? E a massa vem dividindo, a massa do canhão. Então ficou a massa do projétil, menos, né? Massa do projétil, velocidade do projétil, dividido por 2.000, que é a massa do canhão. Menos 1.800 dividido por 2.000, menos 0,9 metros por segundo. Repara que o sinal deu sem querer negativo. O que significa isso? Lembra que lá em cima eu falei que o sentido positivo é para a direita? Quem está indo para a direita é a bala do canhão. Tudo bem? O projétil. A gente adotou esse sentido positivo. Como é que eu indico que o canhão está indo em sentido oposto, para a esquerda? O sinal de menos apareceu. Então, já diz, né, cara? Velocidade de recuo tem que ser em sentido oposto. Tudo bem? Então, a velocidade de recuo, menos 0,9 metros por segundo. Então, pessoal, vamos para um outro exemplo aqui, onde a gente pode utilizar a conservação da quantidade de movimento. Um peixe de massa 4M nada 2 metros por segundo. Esse peixão grande aqui, ó, o predador. Em certo momento, ele vê uma presa de massa Mzinho vindo em sentido oposto a 0,5 metros por segundo. Determina a velocidade do conjunto após o momento em que a presa foi devorada. Bom, vou adotar o sentido positivo para a direita. Então, peixão, né? Ele vai ter velocidade positiva e o peixinho, velocidade negativa, tudo bem? É muito importante observar isso, tá? Porque a velocidade, ela é um vetor. Por ser vetor, o sinal vai indicar o sentido, tudo bem? O sentido é indicado pelo sinal da velocidade. Agora, independentemente disso, cara, como é uma questão de colisão, né? Essa colisão mais tarde a gente vai chamar de colisão perfeitamente inelástica, onde os corpos colidem e ficam solidários após a colisão. Não há separação dos corpos, né? Após eles interagirem, eles ficam grudados. Perfeitamente inelástica é o nome dessa colisão. Então, independentemente do tipo, tá? Te falei por curiosidade. A quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Isso sempre. Tudo bem? Então, 4m é a massa do peixe maior vezes 2, que era a sua velocidade. Positivo, repara aqui, ó. Mzinho vezes 0,5. Tá vendo que o menos aqui aparece? Na verdade, são somatório, né? Só que a velocidade do peixinho, lembra que é em sentido oposto? Ele não está indo para a esquerda? Ah, tem que colocar o sinal? Tem que colocar o sinal. Como é que eu indico que ele está indo para a esquerda? Repara isso, tá, pessoal? Presta atenção. Não vai errar bobeira, não, tá? Como ele está indo para a esquerda, sentido oposto, menos 0,5. Já entra o sinal aí. Aqui a velocidade não é consequência. Ele deu a velocidade e falou sentido oposto. Tudo bem? Igual a 4m mais mzinho. Por que eu estou colocando 4m mais mzinho? Porque a quantidade de movimento do grandão vai ser 4m vezes v. A quantidade de movimento do pequenininho vai ser m vezes v. Quer dizer, 4m vezes v mais m vezes v. Esse v aparece 2 vezes por quê? Lembra
que eles ficaram solidários após a colisão. Então, quando você bate alguma coisa e fica grudado, após a colisão, a velocidade dos dois é a mesma. Eles passam a se movimentar como se fosse um único corpo, de massa 5m. Então, já coloquei o V em evidência. Então, ficou aqui, ó, 8m menos 0,5m. Isso aqui vai dar 7,5m, tudo bem? Vou cortar m com m, foi? Aí ficou 7,5 igual a 5v. O 5 vem para cá dividindo, 1,5 metros por segundo. Repara, a velocidade dos dois, após a colisão, 1,5 metros por segundo. Então, eles passam a se movimentar com a mesma velocidade. E olha o sinal, repara o sinal, fica atento a isso. O sinal continua positivo, que nem o do peixe grandão. Tudo bem? Igualzinho do peixe grandão. O que isso significa? Que a quantidade de movimento do peixe grandão, ó, a inicial é 8m, lembra? E a do peixinho é somente 0,5m. Fazendo uma análise quantitativa da coisa, 8m é uma quantidade maior que 0,5m. Então, consequentemente, esse cara consegue manter, né, a direção e o sentido inicial de sua trajetória, tudo bem? Bom, galera, muito obrigado e até a próxima.